E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maurílio Gomes e aqui é o canal Por Outra Educação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a educação no governo Bolsonaro, o ano 1, e vou dividir os vídeos entre Olavo de Carvalho, Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, marcando o ano 1 do governo Bolsonaro até o período de último dia de janeiro de 2020. É importante a gente falar sobre a educação no governo Bolsonaro porque muito foi alarmado sobre a área de que haveria uma revolução na educação pelas mãos do governo Bolsonaro. E não houve. O que acontece é que a gente tem uma situação de balbúrdia completa, para utilizar o termo do ao ministro atual da Educação, que é o pior de todos, a gente já pode adiantar. E também falar sobre o Olavo de Carvalho, que ganhou aí 2 ministérios importantíssimos. Um dele é a Educação e o outro é o Ministério de Relações Exteriores. Mas o assunto aqui é educação, então a gente vai focar no que se diz a educação. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o conhecimento de educação do Olavo de Carvalho. É o primeiro vídeo aqui da playlist de educação e ali ele já não mostrava um conhecimento profundo sobre a educação. De lá para cá, que acho que esse vídeo meu é de 2018, ele não melhorou absolutamente nada. Ele continua a mesma coisa. Eu assisti vídeos dele, assisti entrevistas, vi alguns textos dele sobre educação e o problema ainda continua o mesmo. Ele ainda continua o mesmo analfabeto educacional. É uma pessoa inteligente? Sim. É dotada de uma retórica? Também. Mas a sua fala sobre a educação ela é muito vazia. Ele não é nenhum perito. Tudo que você vai observar e uma coisa muito comum nos vídeos dele é um proselitismo antipetista e uma propaganda de cursos dele. Ou seja, ele acaba sendo autorreferencial demais. Em nenhum momento há uma fala objetiva da educação. Ele desconhece a área no seu todo. Ele desconhece a história, desconhece os problemas. E aí fica muito resumido as falas genéricas dele. Ele fala sobre fracasso da educação, que a educação brasileira é um flagelo, mas não explicita por quê, não fala o porquê. Ele fala da falta de domínio de linguagem, fala repetidamente sobre problemas de gramática, que o aluno não tem essa capacidade de absorver, de dominar a gramática. Uma suposta crise na literatura. Ele fala como se todos os autores antigos fossem mais importantes que os atuais, mas ele não faz um corte ou ele não faz nenhuma comparação. O conhecimento do Olavo de Carvalho é tão nivelado por baixo que a referência que ele tem de contraposição é o João Pedro Stede do MST. Então você vê que o padrão dele de comparação está na lógica de um petista. Então veja o quanto nivelado por baixo ele está. Ele teve a coragem de chamar o Jean Piaget, a Emília Ferreiro, o Vygotsky e o Paulo Freire de vigarista. Chamou todos de charlatães. Disse que o fracasso da educação se dá por conta do modelo socioconstrutivista, que é uma das ideias do Vygotsky. Só que ele não explicou o que é o socioconstrutivismo e nem disse como ele se originou, porque disse que o socioconstrutivismo ele está baseado no aluno e no mundo. Gente, eu ri muito. Eu ri demais quando vi esses vídeos e li esses textos dele e vi que ele usa um malabarismo retórico, um conjunto de palavras para não dizer absolutamente nada. Ele diz uma pérola, veja a pérola que ele disse. Eu vou deixar aí para vocês lerem. Olhem o que é isso. O que será que ele quis dizer com isso? Desde quando a educação é apenas uma técnica? Técnica com produto? Nossa, que bagunça, gente. Não dá. Ele diz que o brasileiro é o povo mais burro e assassino do mundo, que nós somos dinheiristas, queremos ganhar dinheiro primeiro para depois estudar.
E a gente só estuda por conta do emprego. E a gente quer mesmo ser alguém na vida, ou seja, ele ainda tem uma visão muito antiga de método de educação, como o socioconstrutivismo, e de que nós temos que estudar para ser alguém na vida. Ele fala também que o brasileiro ele só estuda por conta da ameaça de um malefício, porque se a gente não estudar, a gente não tem emprego, então a gente acaba não sendo alguém na vida. E uma parte de um vídeo que eu achei muito interessante, que tem a presença do Paulo Eduardo Martins, eu acho que é um desses novos políticos aí, um cara que ficou muito famoso no Twitter, eu acho que ele trabalhou para a Globo e saiu, não tenho muita certeza, mas eu sei que ele é um cara dessa direita aí, que tá aí. E ele faz parte da bancada que entrevista o Olavo de Carvalho. Aí tem um advogado que chama Samuel Ansará Rizek, e ele faz uma pergunta a respeito das reformas educacionais que tiveram no Brasil. Ele cita a reforma do Fernando Henrique Cardoso e também a reforma do Gustavo Capanema. E pergunta a ele quais resultados ele acha considerável frutos dessas reformas. Só que o Olavo de Carvalho ele não responde a pergunta do Samuel. Ele vai falar sobre a educação no tempo do Getúlio Vargas de uma maneira muito genérica. Ele nem cita mesmo o nome do Gustavo Capanema, ele fala esse aí. Ele não fala sobre as reformas que tiveram no governo do Getúlio Vargas. Ele não cita nenhum dos intelectuais que girava em torno da educação no momento do Getúlio Vargas. Ele não fala nem dos pioneiros da Escola Nova. E aí ele vai atribuir o problema da cultura no tempo do Getúlio Vargas e vai fazer citações à música do Vila Lobos e o cinema do... Qual é o nome dele? E assim, eu fiquei rindo. E aí eu comecei a rir, porque, gente, eu falei assim, gente, ele faz um malabarismo retórico que ele acaba não respondendo nada. Ele continua sendo uma pessoa desinformada na educação. E o pior é que ele se coloca como se ele fosse o cara que mais sabe sobre educação. E aqui a gente tem no Brasil inúmeros outros exemplos de pessoas mais capacitadas para falar na educação no lugar dele. E ele diz muita coisa. Ele fala sobre as universidades privadas serem caça-níqueis e as universidades públicas serem caça-votos. Fala sobre doutrinação ideológica, marxismo cultural e ideologia de gênero. É a mesma conversa fiada. Olha, ele se coloca no lugar de corrigir professor de universidade. Ele fala que o filho chegou da universidade e perguntou a ele se era aquilo mesmo, se era aquilo que o conteúdo que o professor estava dando na sala de aula era aquilo mesmo. E ele contesta o professor da universidade, diz que apresenta um livro e se coloca no lugar de corrigir professor de universidade. Você vê que a arrogância dele é pequenininha, igual o salário de professor, como dizia o nosso mestre do humor, né? É igual o salário mínimo do professor Raimundo. Então, ele cita inúmeras vezes o Lima Barreto, mas ele não fala de nenhuma obra do Lima Barreto. Ele não traz nenhuma personagem do Lima Barreto. Eu sei quem foi Lima Barreto na história do Brasil, mas eu não tive ainda a oportunidade de lê-lo. Mas eu sei que ele foi um cara que construiu personagens em torno das suas obras. Tá aqui, ó, o Policarpo Quaresma é um deles. E tá aqui, ó, o livro do Lima Barreto, só que eu não tive ainda condição de ler o livro do Lima Barreto. E aí ele usa o Lima Barreto, mas jogado aos ventos, sem citar nenhuma personagem, sem citar um livro, sem fazer uma citação mais elaborada, falar de uma personagem ou falar de determinado livro, porque Lima Barreto tem vários livros e vários personagens que vieram a partir das suas obras. E aí tem um momento que ele vai fazer uma leitura em um determinado vídeo, indagando se existe alguém alfabetizado no método Paulo Freire. E se esse alfabetizado ele está em alguma posição de destaque na atividade técnica, artística, científica ou humanística. Gente, olha que falta de noção. O cara pedir um alfabetizado no método Paulo Freire
em uma situação de destaque na atividade técnica, artística, científica ou humanística. Ele acha que aqui é o quê? O Brasil é um país de oportunidade para todos? O cara não conhece nem a situação da desigualdade social do Brasil, veja as coisas que ele fala. E diz ele que ele tem 30 anos de dedicação à educação. Nossa Senhora, meu Deus, estou muito comovido. Nossa, fico até emocionado com o tamanho da dedicação do Olavo de Carvalho. Nossa, então o nome dele deveria estar no nível de Fernando de Azevedo, de Anísio Teixeira, de Gustavo Capanema, de Darcy Ribeiro, de Florestan Fernandes. Nossa, gente, como nós estamos desvalorizando a nossa elite intelectual da educação. Meu Deus, nossa. E para terminar, ele fala que a educação tem que ser anarquia pura. Então a gente entende o porquê que está aí essa bagunça do Vélez Rodrigues e do Abraham Weintraub na educação. Entre muitas pérolas que ele disse sobre a educação, algumas ali do seu malabarismo retórico, da sua dialética de confusão, ele fala sobre o período da Grécia Antiga com inflação. Meu Deus do céu, inflação da Grécia Antiga. Meu pai até. Gente do céu, como eu fico passada com essas coisas. No final de um vídeo ele termina falando sobre o nosso tradicional vício com o monossílabo tônico. Parece que o Olavo de Carvalho ele tem sanha com essa região famosa aí do corpo humano, que é muito conhecida aí pelo termo de monossílabo tônico, que eu não vou repetir aqui, né, no vídeo. Então é a segunda vez que eu faço vídeo sobre Olavo de Carvalho. A primeira vez foi contestando exatamente um vídeo que ele disse sobre a educação, de maneira sempre muito superficial, muito vazia, com frases elaboradas que não dizem nada. Retórica ele tem, ele só não tem conteúdo. E infelizmente é essa a mente que está por trás da educação brasileira nos dias de hoje. E depois da fala que eu vi dele, que a educação tem que ser anarquia pura, a gente passa a entender por que a ordem dessa desordem. Por isso que a educação está desse jeito. E quando o presidente Bolsonaro, ele colocou a educação nas mãos do Olavo de Carvalho, que num primeiro momento indica o Vélez Rodrigues, que é um homem que não tem conhecimento sobre a educação brasileira, ele mostra que tipo de futuro ele quer para o Brasil. Ele deixa a educação, que é um dos grandes setores, que é um dos orçamentos mais importantes que a gente tem, em uma estrutura de ministério muito grande, muito complexa, na mão de um cara que não entende absolutamente nada. É um desclassificado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de preparo, do ponto de vista técnico. O Olavo de Carvalho ele resume muito dos seus vídeos para falar mal do PT, para fazer propaganda dos seus cursos e sempre com autorreferência. Ele sempre ataca todos, ele nunca fala bem de absolutamente nada. Tudo é ataque. É como se ele colocasse todos na berlinda e ele fosse o melhor de todos. Uma mistura de vaidade com prepotência e arrogância. Por quê? Ele não tem um conhecimento de causa. Então ele busca mesmo envergar uma posição que ele não tem condição de dar sustentação. Então hoje a gente entende um pouco do porquê da educação no governo Bolsonaro estar nessa situação e de como ela está sendo observada pelos fatores externos de como o país não tem uma visão de futuro. É importante começar a história da educação no governo Bolsonaro pelo Olavo de Carvalho, porque a gente, assim, consegue revelar um problema de origem. Às vezes o problema não está nem no Abraham Weintraub e nem no Vélez Rodrigues. Está no Olavo de Carvalho, que é aquele que os dois ministros procuraram reproduzir as suas ideias. Então é mais um vídeo aí que fica aí. É uma tristeza a gente fazer essa constatação. O Brasil está perdendo tempo com toda essa paralisia promovida pelo Bolsonaro e aí está incomodando até outras autoridades públicas, como o Rodrigo Maia, o nosso baluarte da democracia nesses tempos aí de obscurantismo. Então,
Então, é mais um vídeo que fica aqui sobre a história da educação. Deixe o seu like aí. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se alie aqui comigo em defender uma outra educação e a gente aí conquistar um espaço para se discutir a educação com a qualidade que ela merece e também, né, de realizar um trabalho social por trás aqui das visualizações dos conteúdos. A gente se encontra aí na educação do governo Bolsonaro, ano 1, falar do Vélez Rodrigues, e a gente vai seguindo aí o caminho para construir uma educação básica melhor para o nosso país. Até mais, obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus.